Um fanático por lutas vive por um único credo: sempre desafiar alguém mais forte. Desde o momento em que Jadalan pisou no ringue pela primeira vez, todas as lutas terminaram com ele nocauteando seu oponente. Até que um dia, ele de repente transmigrou para o mundo de um jogo. Com um nível de dificuldade extremamente alto. Neste mundo, cavaleiros e magos pertencem a duas fações, que são completamente incompatíveis. O corpo que ele assumiu pertencia ao jovem mestre da mais forte família de magos, mas por ter nascido sem magia, ele foi abandonado em uma prisão governada por cavaleiros. No entanto, quando o diretor incitou os prisioneiros a atacá-lo, ele derrotou todos eles apenas com as próprias mãos. Aquela sensação despertou instantaneamente seu desejo de desafiar os fortes. Mais uma vez. Afinal, em sua vida anterior, ele era conhecido como Jion Jiono, a lenda invicta do mundo da luta, mesmo aos seus 40 anos. Enfrentando jovens e poderosos candidatos ao título, ele ainda tinha confiança absoluta de que nunca perderia. Em suas lutas recentes, ele evitou usar as pernas de propósito. Isso levou o público a acreditar que ele havia sofrido uma lesão na perna. Então, no início da luta, seu oponente fingiu que ia para um agarramento. Mas o plano real era aleijar sua perna permanentemente. Justo quando o oponente pensou que o plano estava prestes a dar certo, no segundo seguinte, ele foi derrubado pelo chute giratório de Alaan. O juiz correu para verificar sua condição e anunciou a vitória de Alaan. Agora eles finalmente deveriam entender porque ele raramente usava as pernas. Após a luta, ele vestiu suas roupas casuais e pediu ao seu treinador para cuidar da coletiva de imprensa. Enquanto ele saía sozinho, ele também disse ao treinador para informá-lo assim que a próxima luta fosse confirmada. Sem poder fazer nada contra um pedido tão irracional. O treinador concordou e o lembrou de pegar uma carona para casa, porque estava caindo um toró lá fora. Mas Jadalan simplesmente disse que estava perfeito, que o clima frio seria ótimo. E que, em vez disso, ele iria correndo para casa. O treinador ficou chocado, mas quando olhou para cima, a porta já havia-se fechado. Ele correu para fora para avisar Jadalan que eram 30 quilômetros até sua casa, mas foi imediatamente cercado por repórteres, perguntando quando a coletiva de imprensa começaria e se o boato sobre a lesão na perna de Jadalan era encenado. O treinador, que acompanhava Jadalan há muitos anos, o entendia profundamente e se sentia mal por ele, porque desde que Jadalan estreou, ele nunca havia encontrado um oponente à sua altura. Ele era um campeão mundial com uma taxa de nocaute de 100%. Quanto à suposta lesão na perna de Alaan, o treinador disse aos repórteres que não havia nada disso. Jion Jiono havia imposto essa restrição a si mesmo. Como campeão mundial, ele naturalmente ganhou uma fortuna. E morava na cobertura do prédio mais caro de cada país. Logo depois, ele realmente terminou de correr os 30 quilômetros inteiros. E voltou para casa. Quando as portas do elevador se abriram, Ryu estava parado na porta, como de costume. Jadalan entrou direto em sua casa, completamente acostumado com essa cena. Ele tomou um banho rápido e depois se sentou em frente ao seu computador. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a tela, porque o jogo que ele estava vendo era O Último Salvador. Ele estava online há 10 anos, um jogo de alta dificuldade, que até os jogadores de cada país haviam desistido. Mas nos últimos 10 anos, ele jogou todos os dias, treinando e se superando constantemente. Porque seu objetivo de vida sempre foi lutar contra oponentes mais fortes. No entanto, na realidade, esse objetivo havia desaparecido há muito tempo. Mas aqui, ele podia sentir a emoção de ser um desafiante novamente. Justo quando ele pensou que não passaria da fase hoje, ele viu a barra de HP do chefe final cair para quase zero. Nesse ritmo, ele estava prestes a vencer, mas não queria que o jogo acabasse tão rápido. Em seu coração, ele torcia silenciosamente pelo rei demoníaco a cada movimento que ele fazia. Era facilmente aparado por ele. Ele não conseguia entender o porquê. Os movimentos do chefe estavam tão monótonos hoje, cada um de seus ataques acertava sem esforço. Mesmo ele gritando, "Vamos lá", para a tela. Suas mãos não paravam de executar movimentos impressionantes. Finalmente, Jadalan encontrou uma brecha do rei demoníaco. E começou a carregar seu golpe supremo. Seu X explodiu, formando a imagem de um leão azul. No segundo seguinte, ele desferiu o golpe final. Com um som de notificação, o sistema o avisou que o desafio foi concluído com sucesso. Naquele momento, ele se tornou um campeão em 2 mundos. Depois de sair do jogo,
ele fechou os olhos e refletiu em silêncio. De repente, ele bateu com o mouse na tela, porque agora não tinha ideia de contra quem poderia lutar. Ele deveria desafiar um urso pardo. Nesse momento, um raio dourado iluminou o céu. Ele se virou rapidamente para ver o que estava acontecendo. O raio dourado parecia ter olhos. E veio direto em sua direção. Quando ele abriu os olhos novamente, a chuva caía do céu e os arredores estavam barulhentos. E ele não tinha ideia de por que estava do lado de fora. Naquele instante, alguém tocou em seu ombro e disse: Número 218, não é hora de ficar avoado. Anda logo, vamos sair daqui. Eu estou te chamando, o que você está fazendo? Ele estava confuso sobre quem era aquela pessoa. E onde exatamente ele estava? Então, ele notou o número 172 estampado na camisa de um homem. Não muito longe, um grupo de pessoas usando o mesmo uniforme corria em direção a um portão enorme. E o emblema na bandeira das muralhas parecia estranhamente familiar para ele. O número 172 continuava a sacudi-lo, dizendo: se recomponha. Você quer ficar preso aqui para sempre? Hoje pode ser nossa última chance. Era a última chance de escapar deste lugar nojento. Chamado Kelwyn. No momento em que Jadalan ouviu a palavra Kelwyn, seus olhos se arregalaram. Mesmo com o número 172 o arrastando pelo clarinho. Ele ainda estava perdido em pensamentos. Ele se perguntou se estava sonhando. Mas tudo parecia real demais. Definitivamente não era um sonho. Será que ele tinha realmente entrado no jogo que costumava jogar? E ainda por cima, como um prisioneiro. Enquanto era puxado pelo número 172, algo de repente lhe ocorreu. Ele parou na mesma hora e disse para o homem esperar. Ele perguntou se ele não achava estranho. Se aqui era mesmo Kelwyn, a segurança nunca seria tão frouxa. O número 172 explicou que era porque o diretor Clark não estava aqui. Ele tinha saído às pressas mais cedo, então agora era a chance deles. Mas Jadalan o agarrou pela gola por trás e o puxou na direção oposta. Ignorando seus gritos de pânico. Se o que o número 172 disse fosse verdade. Jadalan conseguia entender o plano, mas seus instintos de campeão mundial lhe diziam que ele absolutamente não deveria passar por aquele portão. Já que o número 172 tentou levá-lo junto. Em vez de fugir sozinho, Jadalan decidiu que poderia muito bem salvar a vida dele. Em troca. Mesmo sem saber qual era a relação daquele homem com o dono original do corpo. Nesse momento, o portão finalmente se abriu. Os prisioneiros, como se estivessem vendo a liberdade, avançaram desesperadamente. Mas, de repente, um braço voou pelo ar. O homem na frente caiu de joelhos, agarrando seu membro decepado. E parado diante dele estava o próprio diretor Clark. Com um olhar de desprezo, o diretor ordenou aos seus homens. Para matar todos esses insetos imundos, os soldados atrás de um carcereiro lançaram seu ataque. Imediatamente, o massacre de todos os prisioneiros que tentaram escapar começou. O número 172 ainda não entendia por que o carcereiro estava lá. Mas Jadalan disse a ele que era uma armadilha e ordenou que ele calasse a boca e corresse. Depois de um bom tempo, o massacre finalmente acabou, e o carcereiro ordenou que os prisioneiros restantes se reunissem. Graças à sua intuição de campeão, tanto Jadalan quanto o número 172 sobreviveram. Por pura sorte, o número 172 não conseguiu evitar de abaixar a cabeça, encarando os cadáveres no chão. Uma onda de náusea subiu por sua garganta, e ele finalmente se curvou e vomitou. Nesse momento, um guarda se aproximou dele, chutou com força e disse: Eu não te disse para não se mexer. A julgar pela situação. Eles não poupariam nem mesmo as crianças com essa atmosfera. Outro massacre poderia começar a qualquer momento e, se isso acontecesse, Jadalan também teria que lutar. Então, o carcereiro parou diante de Jadalan e disse que ele teve sorte. Ele acrescentou que não, que afinal, Jadalan provavelmente nem teve a coragem de fugir. Magos são os covardes e lutar contra eles é uma desonra. Inclinando-se. Ele continuou: Você vai se arrepender de não ter morrido hoje, Jadalan. Com isso, o carcereiro se virou e foi embora. Jadalan abaixou a cabeça. E viu seu reflexo na poça d'água. Então. Meu nome é Jadalan. Uma semana se passou rapidamente na prisão. Havia apenas uma tarefa aqui. Empilhar torres de pedra. Era um trabalho sem sentido, feito apenas para atormentar os prisioneiros. Durante esse tempo,
ele também começou a entender o corpo que agora habitava. Primeiro, o corpo era extremamente fraco, com cerca de 15 anos, e levantar até mesmo uma daquelas pedras o deixava sem fôlego. Segundo, quando ele tentou usar magia secretamente à noite, ele não conseguiu absolutamente nada. Isso o deixou muito confuso. Como o herdeiro da família de magos mais poderosa, como Jadalan podia ser incapaz de usar magia? Naquele momento, Jadalan finalmente percebeu porque havia sido jogado naquele lugar. É claro que a família Alan tinha poder mais do que suficiente para fazer algo assim. Então, um guarda ordenou que ele movesse a torre de pedra para o outro lado. O guarda sentou-se não muito longe, supervisionando seu trabalho. Mas, sinceramente, até quando isso deveria continuar? A hora do jantar chegou logo depois. Desde que chegou aqui, ele treinava seu corpo todos os dias, mas a comida era sempre essa miséria. O número 172 aproximou-se com sua bandeja e perguntou se Jadalan não comeria pão hoje de novo. Jadalan entregou seu pão a ele. Pão era um carboidrato de baixa qualidade. Por isso ele quase nunca comia. O número 172 o devorou imediatamente. Todos os outros prisioneiros evitavam Jadalan, mas aquele garoto era diferente. O símbolo da mais poderosa família de magos, os Alan, era seu par de olhos vermelhos. Os rumores diziam que aqueles olhos eram amaldiçoados por terem matado gente demais. E que qualquer um que encontrasse aquele olhar morreria logo em seguida. Jadalan e o número 172 tinham quase a mesma idade e eram até colegas de cela. Embora ele tivesse perdido as memórias originais, ele sentia que eles tinham sido próximos. Mas como um garoto tão jovem podia ter acabado na prisão de Kellin? Nesse momento, o número 172 o avisou para tomar mais cuidado ultimamente. Quando Jadalan perguntou o porquê, o número 172 explicou que, como ele trabalhava muito a sério, a carga de trabalho de todos os outros aumentou, e os outros prisioneiros agora estavam ressentidos com ele. Ele acrescentou que Jadalan deveria tomar cuidado especialmente com o número 589, um lutador notório da arena que foi preso por matar alguém lá fora. Ao ouvir isso, Jadalan perguntou: então você vai ficar perto de mim? Isso não vai te colocar em perigo? O número 172 respondeu: bem. Nós já nos conhecemos há um tempo. Não posso simplesmente fingir que somos estranhos. Nesse momento, Jadalan sentiu que algo estava errado. Ele se levantou e disse em voz baixa: tudo bem. Mas você pode acabar atrapalhando. Vá para outro lugar por enquanto. Passos pesados se aproximaram, cheios de hostilidade. Ele se virou e disse ao número 172: parece que o que você temia está acontecendo. O rosto do número 172 de repente ficou pálido. Ele tinha visto claramente o número do líder. Um grupo de capangas estava atrás do número, com uma expressão cruel. 589 disse: ei, Jadalan, ouvi dizer que a carga de trabalho de todo mundo aumentou por sua causa. Assim que Jadalan respondeu com desdém, dizendo que estava apenas tratando aquilo como exercício. Um punho enorme voou direto em sua direção. No momento seguinte, ele foi jogado no chão pelo número. O número 172 congelou de terror e perguntou se ele estava bem. Naquele momento, Jadalan de repente agarrou o colarinho do 589. 589, claramente. Não esperava que ele ainda tivesse forças para revidar. Jadalan envolveu os braços ao redor da cabeça do 589. Saltou no ar e o atingiu com uma joelhada violenta no rosto. O número 172 e os capangas do 589 ficaram chocados com a cena, mas então os olhos de Jadalan também se arregalaram. Seu choque veio ao perceber que seu ataque não teve absolutamente nenhum efeito no número. Ele não pôde deixar de reclamar sobre como aquele corpo era inútil. O número 589 o agarrou pelo colarinho e o levantou no ar. Então, ele o jogou violentamente pelo chão. Todos pensaram que Jadalan ia morrer naquele dia. Mas, de repente, uma voz soou em sua mente: notificação, progresso da sincronização de dados, 100%. Sincronização completa. Ao ouvir isso, o canto de sua boca se ergueu em um sutil sorriso frio. Jadalan levantou-se lentamente, uma aura azul envolvendo todo o seu corpo. Os músculos de seus braços e pernas engrossaram visivelmente. Uma onda de poder avassalador explodiu instantaneamente. Ele cerrou os punhos, familiarizando-se com a nova força. Então, ele levantou ambas as mãos, entrando em posição de luta. Com um leve sorriso, ele disse ao número 589 para tentar de novo.
vendo-o provocar tão ousadamente. 589 bufou de rir, cerrando os punhos até estalarem. Ele disse com desdém: nem sua própria família te quis. De onde um jovem mestre descartado tira essa confiança? Jadalan disse a ele para parar de falar besteira. E perguntou se ele estava com medo. Como quiser. Eu vou-te matar. 589 rugiu enquanto avançava. Jadalan aproveitou o momento e chutou sua coxa. Mas 589 previu o movimento e segurou sua perna com força. Justo quando ele estava prestes a zombar de Jadalan. Jadalan girou e desferiu um chute rodado, se libertando. E atingindo a cabeça do 589 com força. 589 agarrou a cabeça, cambaleando violentamente. Jadalan não lhe deu chance de respirar e chutou para cima, acertando seu queixo. O número. 589 perdeu a consciência instantaneamente e começou a desabar. Jadalan emendou com outro chute direto em seu rosto. 589 finalmente desabou completamente. Eu não estava planejando usar minhas pernas. Mas não estamos na mesma categoria de peso. Usar apenas os punhos é um pouco problemático. Vendo seu chefe derrotado, os capangas do 589 entraram em pânico. E sacaram suas armas, avançando contra Jadalan. Mas Jadalan caminhou em direção ao 589 caído. Sem pressa alguma, ele pisou em cima dele, como se estivesse se preparando para quebrar seu pulso. Ele ameaçou os subordinados do número 589. Deem mais um passo e o 589 vai passar a próxima vida recebendo comida na boca. Ele então ordenou que trouxessem um guarda. O grupo simplesmente paralisou. Encarando-os ferozmente, sem ver nenhuma reação, ele aumentou a pressão. Por acaso eu pareço estar brincando? Se não acreditam em mim, que tal eu quebrar um dos braços dele primeiro? Finalmente, um dos capangas entrou em pânico e saiu correndo para chamar um guarda. Alguns outros carregaram o número 589 para longe, ameaçando que da próxima vez. Eles definitivamente não o poupariam. Ao retornar para a cela para descansar, o número 172 olhou para ele com admiração e perguntou quando ele aprendeu aqueles golpes. Então, ele mudou de assunto de repente e disse: espere, você sempre foi tão alto. Eu me lembro que a gente tinha mais ou menos a mesma altura. Jadalan desconversou. É só trabalhar duro empilhando pedras que você cresce. Na verdade, a sincronização de dados trouxe seus atributos do mundo real para o jogo, mas, mesmo assim, este corpo ainda era só o de uma criança. Naquele momento, uma janela de atributos apareceu diante dele. Ele já queria conferir seus atributos desde cedo. Nome: Jadalan. Classe: Mago. Taxa de crescimento: reduzida. Penalidade ativada. Mana: 0. Ao ver isso, ele franziu a testa. Isso está certo. Mana 0. Em sua mente, ele esbravejava: sério mesmo. Um mago, e ainda por cima um Jadalan. E me dão uns atributos lixo desses. Mesmo reiniciando a janela de status, incrédulo. O resultado permanecia o mesmo. A mana ainda era 0. Naquele momento, o número 172 perguntou o que ele estava fazendo, e Jadalan disfarçou seu constrangimento com uma gargalhada. Depois de aceitar a realidade, ele se deitou em sua cama e organizou os pensamentos. Ele finalmente entendeu. Porque um fracasso incompetente como o dono deste corpo seria abandonado pela família. A família Jadalan com certeza faria uma coisa dessas. Agora, ele só podia se acalmar e verificar as coisas lentamente. Ainda assim, força, agilidade, vigor e percepção estavam todos no máximo em 110. O que, de certa forma, era uma sorte. Embora a taxa de crescimento reduzida viesse com penalidades. Este corpo magro e pouco desenvolvido não conseguiria mostrar todo o potencial dos atributos de qualquer forma. Essa penalidade poderia ser resolvida assim que ele treinasse o corpo apropriadamente. Mas a comida aqui era horrível. Ainda assim, ele tinha várias características que nunca tinha visto antes. E todas elas eram de rank S pelo que ele sabia: imunidade a veneno e lutador imortal eram características que ele havia desbloqueado durante o jogo. Se sua mana não fosse 0, este seria basicamente um personagem apelão. Mas essa configuração foi claramente feita para o irritar. Depois de entender a situação, ele se sentou. Descobriria o resto mais tarde. Tinha que haver uma maneira de resolver o problema da mana também. Nesse exato momento, um guarda gritou: os números chamados, saiam.
Os prisioneiros começaram a ser chamados um por um. E saíram de suas celas. Eles se enfileiraram em silêncio. Jadalaan perguntou ao número 172, o que está acontecendo com eles? Ele respondeu, são os prisioneiros do corredor da morte. Estão sendo levados para a sua última refeição. Jadalaan não sabia o que era uma última refeição. Então o 172 explicou, antes da execução, eles podem pedir qualquer comida que quiserem. Ao ouvir isso, uma luz se acendeu na mente de Jadalaan. Ele bolou um plano instantaneamente. Jadalaan perguntou o nome do garoto. O menino cruzou os braços e disse que eles sempre se trataram por números, então já tinham esquecido seus nomes verdadeiros. Ele então se apresentou como Ryu, um garoto de rua sem família. E em troca perguntou a Jadalaan o nome dele. Jadalaan respondeu que era Jade. Jadalaan então perguntou se Ryu queria sair daquele lugar. Ryu respondeu que, claro, ele nunca planejou ficar ali para sempre. E ele tinha seus próprios motivos para sair. Ouvindo isso, Jadalaan perguntou se ele já tinha pensado em como escapar. Ryu pensou por um momento. E disse que a única saída era o portão da frente, e a chave desse portão estava com o diretor. Jadalaan perguntou, então temos que derrotar o diretor primeiro e roubar a chave. Mas Ryu retrucou, perguntando se ele estava brincando, e o lembrou de que o diretor, mesmo aposentado, ainda era um cavaleiro de fibra. Nas memórias herdadas de Jadalaan, o diretor Clark era um cavaleiro que desprezava magos ao extremo. No mundo do Último Salvador, cavaleiros e magos sempre foram inimigos naturais. Mas Jadalaan não estava confiante de que poderia vencer um cavaleiro de fibra aposentado, então disse que parecia não haver outro jeito. Naquele momento, Ryu disse que só roubar bastava. Ele explicou que as pessoas criadas nas ruas aprendiam a bater carteira antes de aprenderem a cumprimentar os outros. No entanto, o diretor estava sempre acompanhado de guardas, o que dificultava encontrar uma brecha. Ao ouvir isso, os lábios de Jadalaan se curvaram num leve sorriso. Ele já tinha uma ideia de como poderiam escapar. Na manhã seguinte, durante a formação, o guarda anunciou que a cota de trabalho aumentaria. Novamente a partir de hoje. Os prisioneiros reclamaram imediatamente. Mas o guarda perguntou friamente se eles pretendiam desobedecer às ordens do diretor. Um prisioneiro estava prestes a protestar mais quando uma lâmina afiada tocou sua garganta. O guarda disse que estava apenas transmitindo ordens e que, se alguém tivesse reclamações, poderia ir falar com o próprio diretor. O prisioneiro tremeu. E perguntou se aquilo não era demais e qual era o motivo. Os olhos do guarda se moveram ligeiramente, e então ele disse, vocês ainda não sabem de quem é a culpa. Os prisioneiros sabiam exatamente a quem ele se referia e todos se viraram para encarar Jadalaan. Naquele momento, o guarda deu uma tosse leve. Ele se virou e se afastou, dizendo que ia fumar um cigarro e já voltava. Ryu se aproximou de Jadalaan, nervoso, sussurrando que algo parecia errado, mas Jadalaan simplesmente disse para ele ficar mais para trás. Jadalaan pensou consigo mesmo que o diretor provavelmente não poderia agir abertamente. Então ele incitou uma rebelião, esperando que os outros detentos o matassem. O incidente de ontem também pode ter sido arranjado por ele. Um cavaleiro honrado usando táticas tão sujas. E agora até o guarda estava do lado dos detentos. Esta situação não poderia mais ser resolvida como a de ontem. Ryu só podia torcer para que nada acontecesse. Jadalaan, os detentos pareciam ter chegado a um consenso e começaram a cercá-lo. Jadalaan permaneceu relaxado e até disse, eu entendo o lado de vocês. Mas isso realmente não pode ser evitado. Suas palavras os enfureceram completamente. Eles brandiram os punhos e avançaram contra ele como uma onda avassaladora. No instante seguinte, Jadalaan saltou no ar e desferiu uma joelhada feroz no detento da frente. O homem foi arremessado para trás, atrasando o avanço dos outros, mas os detentos restantes imediatamente se aglomeraram e o cercaram. Jadalaan ergueu os punhos e sorriu, perfeito. Eu estava precisando de um lugar para desabafar. Venham com tudo, todos vocês. Num piscar de olhos, os detentos atacaram de todas as direções. Jadalaan se lembrou de como, durante as lutas na jaula, ele sempre achava muito problemático lidar com os oponentes um por um. Ele preferia enfrentar todos de uma vez, então ansiava por uma situação exatamente como esta. Um contra muitos, ele comentou casualmente. Vocês podiam ser um pouco mais agressivos. Nesse exato momento, o canto do seu olho captou um movimento súbito. Ele se abaixou instantaneamente.
evitando por pouco o golpe de um agressor atrás dele. Ele contra-atacou com uma cotovelada, acertando em cheio o queixo do agressor. Em seguida, ele se infiltrou na multidão como um relâmpago. Onde quer que seus socos e chutes acertassem, os detentos caíam no chão, gritando de dor. Ryu assistia não muito longe, testemunhando um massacre completamente unilateral. Ele estava chocado, incapaz de acreditar que a pessoa com quem ele conviveu todos os dias era tão esmagadoramente forte. Naquele momento, o número 589 apareceu atrás de Ryu. Agarrou-o e ordenou que o acompanhasse. Mas Jada lá não tinha ideia do que estava acontecendo com Ryu. Ele estava totalmente imerso na luta, vendo o quão feroz ele era. Os detentos restantes sacaram facas, mas ele não demonstrou medo algum. Para ele, a emoção de desviar de ataques, a adrenalina de acertar um golpe certeiro. Era exatamente por isso que ele havia se apaixonado por esportes de combate. Por dentro, ele rugia de excitação. Mais. Mais. Venham. Mas então, alguém atrás dele gritou: Ei, Jada Laan. Pare de se fazer de forte e morra em silêncio. Você deveria cuidar melhor dos seus amigos. Atrás daquele homem, o número 589 mantinha Ryu firmemente imobilizado. Vendo isso, a raiva explodiu dentro de Jada Laan. Mesmo assim, ele apenas sorriu. Ei, seu lixo. Você acabou de cometer um erro muito grave. O homem parado atrás do número 589 deu uma risada assustadora. Você deveria se sentir honrado em lutar comigo. Eu sou um cavaleiro do segundo anel, e você, Eren. Alguém sem nem mesmo mana, só tem um fim, a morte. Com isso, ele saltou no ar, com a espada erguida para atacar. Eu me movi para o lado, desviando do golpe. Seu ataque não acertou nada além do ar. Mas quando ele levantou a cabeça, ele viu que eu já havia derrubado o número 589 no chão e resgatado Ryu. Sua voz tremeu. Impossível. O que você acabou de fazer? Você nem consegue usar magia. Eu respondi casualmente: isso não é magia. Antes que as palavras saíssem completamente. Minha figura se tornou um borrão enquanto eu disparava pelo espaço aberto como um fantasma, num piscar de olhos. Eu já estava na frente dele, minha perna direita desenhou um arco afiado no ar. Isso chocou contra o seu pescoço. O homem foi arremessado vários metros para trás. Nesse momento, o diretor passou pela porta atrás de mim. Nossos olhares se encontraram, a tensão explodindo instantaneamente. Ele exigiu que eu explicasse o que aconteceu. Então, a voz de Ryu ecoou: espere. Correndo em nossa direção, Ryu gritou. O 218 é a vítima. Eles me fizeram de refém para matá-lo. Foi legítima defesa. Ouvindo isso, as sobrancelhas do diretor se contraíram. Ele lançou um olhar de nojo para os detentos caídos, amaldiçoando-os silenciosamente como idiotas. De repente, ele perguntou se eu havia aberto meus canais de mana. Eu ignorei. Como eu saberia? Naquele momento, uma aura violeta surgiu do corpo do diretor. Todos os detentos caíram de joelhos sob a pressão, tremendo incontrolavelmente. Mas Ryu ainda era apenas um garoto, e ele desabou completamente no chão. No entanto, uma energia azul brilhou ao seu redor novamente, completamente inafetado pelo diretor. Pela pressão de um cavaleiro de fibra. Então, uma janela do sistema apareceu diante dele. Traço de Esring, a alma nobre do campeão está resistindo à supressão. Ele sorriu, pensando: então é uma imunidade do tipo mental. Essa habilidade é totalmente injusta. Em seu mundo original, seu corpo já havia atingido o auge. Não havia como ele ser suprimido por um mero. Sem se abalar, o diretor ficou totalmente pasmo. Ele não esperava que ele ficasse ali, completamente ileso. Especialmente alguém que nem sequer havia despertado mana. O diretor respirou fundo. Um momento depois, uma aura ainda mais avassaladora explodiu de seu corpo. No entanto, ele continuou ali, ileso. Ele pensou: isto é uma característica de Rank S, o que mais você consegue fazer? A reação dele superou as expectativas do diretor, deixando o homem paralisado no lugar. O guarda atrás dele finalmente não aguentou mais e implorou para que ele parasse. O diretor não teve escolha a não ser recolher sua aura. Ele curvou os lábios num sorriso de deboche, pensando: ainda bem que ele parou por aqui. Se ele tivesse ficado furioso e começado a balançar a espada, eu poderia estar acabado. O diretor o encarou como se quisesse despedaçá-lo vivo.
No fim, ele só pôde ordenar que voltassem ao trabalho antes de se virar para ir embora com uma expressão sombria. Mas ele chamou o diretor, dizendo que tinha algo a dizer. O diretor se virou, irritado, perguntando o que ele queria. Ele explicou que estava farto de empilhar pedras e de estar constantemente tenso, preocupado com ataques de outros detentos. Então, eu decidi morrer. Ryu começou a suar frio quando ouviu isso e perguntou apressadamente do que Laan estava falando. Mas Jada Laan o ignorou e continuou: como eu disse, vou-me tornar um condenado à morte. O diretor perguntou, incrédulo: você entende o que essas palavras significam, certo? Se você mudar de ideia mais tarde, eu nunca vou te perdoar. Jada Laan inclinou o queixo com indiferença. Com medo que eu me arrependa. Quer gravar com um orbe de cristal? Os olhos do diretor brilharam na mesma hora. Era exatamente isso que ele queria. Ele se virou imediatamente e ordenou a seus homens que trouxessem o orbe de cristal. Jada Laan continuou calmamente. Ouvi dizer que na última refeição pode-se comer o que quiser. Então, vou decidir agora. Minha refeição final será bife do estado de Bela, e quero comer até meu estômago explodir. Os guardas atrás do diretor mostraram expressões de choque. Um deles murmurou: como algo tão caro pode ser servido a um condenado à morte? O bife do estado de Bela era uma das comidas mais raras em The Last Savior. Era tão gostoso que descrições como a força brota depois de comer, ou esta luta com certeza pode ser vencida agora apareciam com frequência, e em algumas missões, jogadores até subornavam NPCs com ele. Com as mãos na cintura, Jada Laan disse: estou pagando com minha própria vida. Não é pedir muito, certo? Mas eu quero de Rank se tentarem alguma gracinha, o acordo está anulado. Ryu falou de novo: você está mesmo aceitando a pena de morte? Só então Jada Laan se lembrou dele. Ele apontou para Ryu. Ele vem junto. Prepara o suficiente para nós dois comermos até arrebentar. O diretor ordenou que seus homens cumprissem o pedido, dizendo que, já que Jada Laan ia morrer de qualquer jeito, era melhor concordar. Suor frio escorria pelo rosto de Ryu enquanto ele gaguejava: é a minha opinião. E assim, um mundo onde só o Ryu sofria foi criado. Durante os dias que se seguiram, Jada Laan não trabalhou nada. Ele só comia as rações que os guardas davam e se concentrava em treinar. Enquanto isso, Ryu estava completamente confuso sobre o porquê de Jada Laan continuar se exercitando mesmo estando sentenciado à morte. Mas a verdadeira razão pela qual Jada Laan escolheu esse caminho era porque The Last Savior tinha um sistema especial. Quando um atributo atingia seu valor máximo de 100, toda a experiência nova era automaticamente transferida para os atributos restantes. E como todos os seus atributos, exceto mana, já estavam em 100, isso significava que cada pingo de experiência que ele ganhava aqui se converteria diretamente em mana, mas nesse momento um guarda chegou e chamou Jada Laan e Ryu. O rosto de Jada Laan se iluminou de alegria, enquanto Ryu segurava a cabeça e se lamentava miseravelmente. Um banquete completo de carne de Belaste já estava servido na mesa. Os bifes quentinhos brilhavam de um jeito irresistível. Ryu devorou a comida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É tão bom. Eu nunca comi nada tão delicioso na minha vida. Laan o lembrou de não se esquecer de quem tornou isso possível. Mas para Jada Laan, os efeitos especiais da carne importavam muito mais do que o sabor. Naquele momento, pop-ups do sistema apareceram repetidamente, informando-o que parte de sua penalidade estava sendo reduzida. Ele podia sentir isso claramente. A experiência que estava bloqueada há dias agora o inundava de uma só vez. O primeiro objetivo está completo. O próximo é aquele. Enquanto isso, um guarda informou ao diretor que a refeição final havia começado. E o diretor ordenou que ninguém se aproximasse deles. Depois de falar, o diretor mergulhou em pensamentos profundos. Incapaz de entender o que tinha acontecido naquele dia. A expressão dele não parecia que ele estava suportando algo. Era mais como se ele não pudesse ser suprimido de forma alguma. Mesmo estando aposentado, o diretor ainda era um cavaleiro Faibrin. E se recusava a acreditar que um jovem mago com mana não despertada pudesse resistir à sua aura. Ele olhou para o bracelete em seu pulso e jurou que devolveria a humilhação a Jada Laan 10 vezes mais. Em pouco tempo, Jada Laan e Ryu tinham limpado completamente o prato inteiro de carne de Belaste. Ryu arrotou e disse: agora posso morrer sem arrependimentos. Jada Laan deu uma risadinha. Agora é que você não pode morrer mesmo. Ele cerrou os punhos.
Depois de comer até não poder mais, sentiu uma energia transbordante. Eu quero muito testar essa força agora mesmo. Naquele momento, a porta se abriu com tudo. Ambos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Era o diretor. Jadalan disse, o quê? Nós já comemos tudo. O diretor caminhou em direção a eles. Passo a passo. Número 218, Jadalan. Jadalan deu um sorriso de canto. Qual o problema? Ficou bravo porque não guardamos nada para você. O diretor o fuzilou com o olhar. Para ele, Jadalan era um moleque que confiava em sua linhagem para agir com arrogância. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Jadalan. Então, falou friamente. Vou fazer essa sua cara irritante sofrer. Ele mirou em Jadalan não apenas por ele ser um mago, mas por ele ser um Jadalan. A linhagem Jadalan estava entre as mais fortes famílias de magos. E o diretor queria informações confidenciais dele. Se fossem valiosas o suficiente, poderiam libertá-lo desta prisão remota. Jadalan finalmente percebeu que algo estava errado. O diretor estava usando um item mágico. No segundo seguinte, o diretor liberou sua aura novamente, pressionando com total confiança. Ele disse, vamos ver como você lida com isso desta vez. Apenas para encontrar Jadalan sorrindo. Calmamente, sem ser afetado. Ryu cambaleou em direção ao diretor, mas o diretor o jogou no chão. Com um único tapa. Por ter comido demais, Ryu desabou e começou a vomitar. Ele disse ao diretor para parar por aí, mas o diretor se recusou a desistir. E levantou a outra mão. Ele pressionou ambas as mãos nos ombros de Jadalan, aumentando a pressão. Jadalan finalmente perdeu a paciência com o assédio constante. Afastando a mão do diretor com um tapa. Já te disse para parar com isso. Se você quer me matar, então executa a sentença de morte como se deve. Par de palhaçada. O diretor congelou, incapaz de entender como. Mesmo com um item mágico, ele ainda não conseguia suprimir Jadalan. Que nem sequer tinha liberado a mana, ele começou a suspeitar. Jadalan podia ser pelo menos um anel mais poderoso que ele, mas não conseguia aceitar. Insistindo que a força devia vir da linhagem de Jadalan. Afinal, alcançar 5 anéis era algo pelo qual ele tinha treinado a vida inteira. Contudo, ele ainda não conseguia fazer aquele jovem mago se ajoelhar. Então, Jadalan perguntou casualmente. Já acabou com seus truques? O guarda abaixou a cabeça e pensou em silêncio. Finalmente, ele se virou para sair e avisou, sua execução é amanhã de manhã. Até mesmo Jadalan não pode desafiar as leis de Sua Majestade, o Imperador. Aproveite sua última noite. Mais tarde. O guarda claro sentou-se, escrevendo tudo o que havia acontecido em seu caderno. Embora não conseguisse entender completamente o fenômeno, ele acreditava que poderia ser uma informação valiosa. Para futuras missões. De repente, uma onda de exaustão o atingiu. Ele havia levado sua mana ao limite e usado uma ferramenta mágica, deixando seu corpo completamente exausto. Ele desabou e adormeceu ali mesmo. A cena voltou para a cela de Jadalan e Ryu. Ryu finalmente abriu os olhos. Depois de ter aguentado o impacto total de um guarda energizado por uma ferramenta mágica. Seu jovem corpo simplesmente não conseguiu aguentar. Jadalan perguntou como ele se sentia. Ryu disse que ainda sentia náuseas. Como se fosse vomitar a qualquer momento. Jadalan elogiou seu trabalho. Ryu sorriu orgulhoso, tirando a chave que havia roubado da manga do guarda. Jadalan disse que ele tinha-se saído bem, afinal, para uma pessoa comum. Fazer algo tão perigoso exigia coragem. O garoto era um homem de verdade. Ryu sentou-se. Dizendo que só conseguiu roubar a chave porque a atenção do guarda estava completamente voltada para ele. Então Ryu perguntou, preocupado, se ele estava bem. Ele respondeu, sim. Estou bem. Ryu mudou de assunto de repente, dizendo que ele era estranho. E devia estar escondendo algo. Ele disse a Ryu para ir mover mais pedras. Depois disso, ele olhou para frente. Neste momento, sua força, agilidade e vigor haviam aumentado em 10 pontos cada. Era um resultado surpreendente. Assim como o rumor dizia, a carne não era apenas deliciosa, mas altamente nutritiva. E como ele continuou a treinar, ele podia sentir claramente a melhora qualitativa em seu corpo depois de comer a carne de boi de Bella State. Limpar todas as penalidades rapidamente ainda seria difícil. Mesmo assim, ele tomou uma decisão e disse a Ryu.
Vamos sair esta noite. Assim que você se recuperar, partiremos. Ryu perguntou se eles não deveriam escapar imediatamente, já que o guarda poderia perceber logo. Ele disse, confiante, para não se preocupar. O guarda já devia estar dormindo a esta altura. Ryu perguntou como ele sabia. Ele explicou, porque aquela pulseira que o guarda usa aumenta a mana instantaneamente, mas acumula um cansaço enorme. É um artefato inútil. Ele provavelmente já desmaiou em algum lugar. O guarda até trouxe a chave da sala de jantar ele mesmo. E inesperadamente usou um dispositivo mágico. Graças a isso, seu plano foi ainda mais tranquilo. Ele disse que era quase hora de partir. Ryu ainda hesitou. Mas ele disse que Ryu poderia ficar para trás se tivesse medo. Ryu tremeu e disse, você é minha salvação. É claro que vou com você. Ryu então perguntou, não temos a chave para este quarto. O que fazemos? Ele fez um sinal para Ryu se afastar. Então, ele arrombou a porta da cela com um único chute. Ryu ficou chocado com a força dele e perguntou, você é mesmo um mago? De repente, 2 guardas próximos foram atraídos pelo barulho e exigiram saber o que ele estava fazendo. Ele zombou, dizendo, o que mais? Obviamente. Estamos fugindo. Então ele e Ryu dispararam. Ryu lembrou de olhar para frente. Um grupo de guardas estava parado no portão principal. Ele avançou, gritando por cima do ombro. Não pare, continue correndo. Um guarda avançou primeiro. Com a espada erguida, no momento em que se cruzaram, o guarda desferiu um golpe. Ele torceu o corpo facilmente para se esquivar e, em seguida, agarrou o rosto do guarda com uma mão. E o arremessou para longe com força. O guarda se chocou contra o grupo à frente, atrasando todos eles. O guarda da frente congelou, atordoado, com o rosto cheio de raiva e incredulidade. Mas ele já estava bem na sua frente, com a palma da mão erguida, e o atingiu em cheio na garganta. As veias do guarda saltaram instantaneamente enquanto ele soltava sufocado. Incapaz de falar, mas ele não parou. Ele passou pelo guarda imediatamente. E então avançou contra os guardas atrás dele, aqueles guardas, já abalados por sua força. Não ousaram revidar. Ele saltou como um atleta de corrida com barreiras, chutando o guarda que havia arremessado antes. Ao aterrissar, ele se agachou para desviar do ataque de outro guarda. Então, um chute gancho para trás atingiu aquele guarda em cheio na cabeça. Ele finalmente aterrissou com firmeza. Outro guarda veio em sua direção com a espada erguida. Ele se esquivou novamente com facilidade, apoiando uma mão no chão. Ele girou em um chute circular rápido que se chocou contra a cabeça do guarda. Depois, saltou e esmagou o guarda completamente no chão. Ele olhou para trás. 2 guardas avançavam com as espadas erguidas. Em vez de medo, um brilho de empolgação passou por seu rosto. Ele sorriu em um instante. Sua perna chicoteou para cima e atingiu os 2 guardas de uma vez com a velocidade de um raio. Ryu, que o seguia, ficou chocado com o que acabara de testemunhar. Quando o diretor da prisão foi acordado aos chacoalhões pelos guardas, tudo o que ele viu foi um campo de homens feridos. Enquanto os 2 já haviam escapado pelo portão principal. Furioso. Seus olhos se arregalaram de raiva e ele imediatamente ordenou que seus homens os capturassem. O mais rápido possível. Enquanto isso, na aldeia vizinha de Moda. Um olhinho espiava pela fresta de um barril de madeira comum, analisando os arredores. Depois de confirmar que haviam despistado os guardas que os perseguiam, ele e Ryu levantaram a tampa e colocaram as cabeças para fora. Ele perguntou a Ryu onde estavam. Ryu explicou que era uma pequena aldeia chamada Moda, o único povoado perto da prisão. Ele então perguntou, os guardas não virão aqui primeiro? Ryu respondeu, não temos escolha. A cidade fica muito longe. Desde que nos misturemos com a multidão, estaremos seguros. Ele disse que seguiria a liderança de Ryu e depois perguntou o que Ryu estava procurando. Ryu tirou algumas roupas do barril e disse, estas servem perfeitamente em você. Vista-as. Ele franziu a testa e perguntou, você tinha mesmo que escolher algo que me faz parecer um mendigo. Ryu explicou, há mendigos por toda parte aqui. É o disfarce mais seguro. Depois que o disfarce estava completo, Ryu disse a ele para ficar ali enquanto ia buscar algumas coisas. Ele perguntou, você por acaso tem dinheiro? Como vai conseguir alguma coisa? Ryu sorriu com orgulho e disse, porque eu precisaria de dinheiro. Ele pensou consigo mesmo.
Que o jeito de pensar desse garoto era definitivamente diferente dos outros. Ryu lembrou mais uma vez para não sair vagando, dizendo que voltaria logo. Acrescentando que, afinal, ele era seu companheiro. Jadalan ficou em silêncio. Ele realmente não tinha certeza se Ryu era alguém em quem podia confiar. Uma hora depois, Ryu finalmente voltou. Jadalan perguntou o que ele tinha trazido. Ryu pegou uma lente que mudava de cor e a colocou nele. Suas pupilas carmesins mudaram para azul, funcionando como lentes de contato cosméticas. Ryu explicou que as pupilas vermelhas eram a marca registrada da família Jadalan. E, por serem chamativos demais, tiveram que escondê-los no sul. No entanto, este era o território de Baar, e azul era a cor mais popular. Entre aqueles nobres pomposos, até a cor dos olhos era considerada uma decoração. Ouvindo isso, Jadalan mergulhou em pensamentos profundos. Ele conhecia a família Baar extremamente bem. Seu personagem principal no jogo tinha sido Torres Baar, e ele concluiu o final usando esse personagem. Neste mundo, os magos pertenciam a Jadalan, e os mestres da espada, a Baar. Onde as duas linhagens se desprezavam, até a cor dos olhos era um símbolo de divisão. Ryu então o levou para um lugar de descanso que ele havia garantido no caminho de volta. Deitado em um estábulo, Jadalan continuava questionando sua situação. Como as coisas chegaram a este ponto? Em um momento, ele abriu os olhos e se viu dentro do jogo e, não só isso, ele era um prisioneiro. Agora, ele estava dormindo em um estábulo e ainda não entendia. Porque Ryu insistia em segui-lo. Ryu o chamou de companheiro. No entanto, o alvo do guarda era claramente ele, ficar por perto só significava perigo. Ainda assim, Ryu era um batedor de carteiras de rua, de mãos rápidas e útil. E Alan precisava dessa ajuda agora. Foi por isso que ele escolheu ficar com ele. Mas, mesmo assim, ele não tinha certeza se podia realmente confiar nele. Ao mesmo tempo, Ryu também estava acordado, perdido em seus próprios pensamentos. Na manhã seguinte, a luz do sol se infiltrou pelas frestas do estábulo, acordando Jadalan. A noite passada tinha sido escura demais para ver com clareza, e Jadalan nunca esperou que acabaria dormindo em um lugar tão imundo e mal cheiroso. Ryu também se sentou, espreguiçando-se lentamente, dizendo que Jadalan realmente fazia jus a ser um nobre de elite. Estava desconfortável em um lugar como este. Jadalan respondeu que ninguém gostaria de ficar em um lugar assim. Ryu concordou, dizendo que todos estavam apenas se conformando com a realidade. Jadalan se levantou e disse que aquilo não seria suficiente. Ele precisava ganhar dinheiro primeiro. No mínimo, tinha que encher o estômago. Ryu perguntou como ele planejava ganhar dinheiro. Evitar os olhos dos guardas já era difícil o suficiente. Ele até sugeriu que Jadalan aprendesse a ser um batedor de carteiras. Jadalan recusou com confiança. E disse a Ryu para ajudá-lo a encontrar um lugar. Ryu pareceu confuso e perguntou onde. E Jadalan respondeu, a arena. Ryu rapidamente descobriu onde ficava a arena subterrânea. Naquele momento, dois homens fortes lutavam ferozmente no palco. A multidão abaixo rugia descontroladamente, torcendo por eles. Ryu ficou tão assustado com a cena que um suor frio escorreu por suas costas. Ele perguntou se Jadalan tinha vindo para o lugar errado. Jadalan disse firmemente que não, aquele era exatamente o lugar. O lutador de pele escura mordeu o músculo trapézio do homem de cabelo comprido, mas o homem de cabelo comprido contra-atacou com um soco brutal. O homem de pele escura rapidamente se ajustou e avançou novamente, apenas para ser atingido na cintura por outro soco forte. Jadalan tinha pensado originalmente que este lugar teria apenas brigões de rua aleatórios, mas o nível era na verdade bem decente. Ryu, por outro lado, só queria ir embora o mais rápido possível. O homem de cabelo comprido lançou outro ataque, um soco direto, que acertou em cheio o rosto do lutador de pele escura, antes que o homem de pele escura pudesse recuperar o fôlego. Uma rajada de socos caiu sobre ele como fogo de canhão. Ryu estava prestes a dizer a Jadalan que eles deveriam ir embora. E que era muito mais forte que os prisioneiros em Karakin, mas quando ele se virou, Jadalan não estava em lugar nenhum. O público inteiro ficou chocado. Sem palavras com o que aconteceu em seguida, porque Jadalan havia parado o soco de Ikks com indiferença. Com apenas uma mão, apesar de claramente não ser da mesma categoria de peso. Jadalan disse a Ikks que ele não tinha notado que o homem de pele escura já havia desmaiado. E que ele não deveria exagerar. Ikks ficou completamente chocado.
sem conseguir entender quem ousava falar com ele daquele jeito, e Ryu ficou paralisado, incrédulo. Perguntando-se por que aquele lunático do Jadalan tinha pulado para a arena. Jadalan virou-se para o árbitro e perguntou se ele tinha aceitado suborno. O resultado já estava claro, porque a luta ainda continuava. Isso não quebrava as regras. Naquele momento, Ike se livrou da mão dele com força. Ele perguntou o que Jadalan estava tentando fazer, secretamente preocupado que, se aquele garoto fosse mesmo um nobre, as coisas poderiam ficar complicadas. Mas Jadalan, em vez disso, perguntou: não dá para ver. A arena inteira ficou em silêncio, todos os olhares fixos em Jadalan, esperando por sua resposta. Alan explicou que era apenas um mendigo das ruas. No segundo seguinte, ele foi afogado. Sob uma onda de xingamentos da multidão, mas ele não se importou nem um pouco, dizendo que assumiria a responsabilidade. Ele mesmo lutaria com aquele cara. Isso era aceitável. Ele disse a todos para ficarem ansiosos, pois lhes mostraria uma luta interessante. Nesse momento, Ryu veio correndo em pânico. Ele disparou palavras como uma metralhadora, implorando para Jadalan não lutar contra Ix, dizendo que Ix era o mais forte dali e que ele não acreditava de forma alguma que Jadalan pudesse vencer. A cabeça de Jadalan latejava com a insistência, e ele coçou a cabeça, enquanto ordenava a Ryu para apostar todos os seus pertences na sua vitória. Ryu estava prestes a continuar a persuadi-lo quando Jadalan o interrompeu. Ryu, depois disto, vamos comprar carne o suficiente para comer até explodir. A luta logo começou. Mas nenhum espectador apoiava Jadalan. Ix também concluiu para si mesmo que aquele mendigo era um louco sem salvação. Mas então, ele de repente sentiu algo diferente. O garoto, embora tivesse apenas uns 15 anos, tinha olhos que não mostravam nenhum traço de imaturidade. Sua respiração era anormalmente calma e estável. O que mais se destacava era que a postura de Alan era completamente diferente da de qualquer outra pessoa, agressiva, porém firme, sem uma única abertura. Ix de repente sentiu uma onda de tensão. Ele estava mesmo com medo de um mendigo. Vergonha e raiva surgiram nele, e ele avançou, atacando Jadalan primeiro. Mas no segundo seguinte, o punho de Jadalan já tinha atingido sua bochecha. Sangue escorria do nariz de Ix enquanto ele olhava, incrédulo. Jadalan manteve sua postura de luta, resmungando para si mesmo que não se deve puxar a mão de volta para o ombro ao socar. Um soco deve ser lançado a partir de uma posição de guarda, mirando direto no oponente, pegando o caminho mais curto e rápido, leve, limpo e direto, e então continuar rapidamente. Ocasionalmente, adicionando um golpe mais pesado com o peso do corpo. Ix foi arremessado para trás, voando pela arena. Sangue e dentes voaram de sua boca. Nas arquibancadas, Ryu, que estava rezando em silêncio por Jadalan, abriu lentamente os olhos ao som dos suspiros da multidão. Ele viu Ix coberto de ferimentos, mal conseguindo ficar de pé, enquanto Jadalan permanecia completamente ileso, movendo-se com facilidade. Ryu ficou chocado. Sem palavras. Ele nunca imaginou que Jadalan pudesse realmente derrotar Ix. A essa altura, a visão de Ix começava a embaçar. Tudo à sua frente ficou nebuloso. Ele nunca imaginou que perderia para um garoto. Desferiu um soco desesperado com toda a sua força. Mas Jadalan se esquivou facilmente. Ele não conseguia entender. Porque ele não conseguia desviar daqueles socos aparentemente desajeitados. Afinal, era inevitável. Eles vinham de dois mundos diferentes. Finalmente, Jadalan acertou um soco direto em seu peito. Ix foi arremessado para longe mais uma vez. Desta vez, ele não se levantaria mais. Jadalan olhou para o juiz e perguntou o que ele estava esperando. Será que ele queria que Jadalan ignorasse as regras também? O olhar do juiz se desviou para a beirada da arena, como se esperasse por algum tipo de sinal. Depois de recebê-lo, ele levantou a mão de Jadalan e declarou sua vitória. Mas Jadalan não sentiu alegria nenhuma em vencer. Ele nem sequer tinha se aquecido. Se soubesse, teria-se contido um pouco mais. Depois de sair do palco, ele e Ryu foram ao escritório financeiro da arena para receber o dinheiro do prêmio, mas descobriram que o valor estava errado. Ele perguntou diretamente ao funcionário se eles achavam que jovens não sabiam fazer contas básicas. O funcionário rapidamente acenou com as mãos, insistindo que havia-lhes dado o valor total, mas Jadalan ainda sentia que algo estava errado.
De jeito nenhum deveria ser tão pouco. Riu, ao seu lado. Evitou o contato visual, claramente culpado. Quando Jadalan perguntou quanto ele havia apostado, ele não esperava pela resposta. Riu não havia apostado tudo. Riu explicou que não gostava de apostar e precisava guardar dinheiro para o jantar. Enquanto discutiam, uma mulher os interrompeu, com 2 guarda-costas altos atrás dela. Ela disse, de forma sedutora, que queria falar apenas com Jadalan. Jadalan a reconheceu. Era para ela que o juiz não parava de olhar. Então ele perguntou quem ela era, percebendo que não a conhecia. Ela presumiu que esta devia ser a primeira vez dele ali. E se apresentou como Helena, a administradora desta arena. No exato momento em que ela ia perguntar novamente se poderiam conversar, Jadalan e Riu foram embora sem hesitar. Riu parecia conhecer a mulher e olhou para trás. Nesse instante, os 2 guarda-costas dela bloquearam o caminho de Alaan. Jadalan perguntou, totalmente impassível, se eles também queriam acabar como o cara de antes. Ele poderia fazê-los ficar de cama por dias, mas eles não se moveram um centímetro. Eram claramente leais à mulher. Helena então falou por trás deles, dizendo que o Ix que Jadalan derrotou hoje era um campeão que ela havia descoberto na metrópole. Então, ele já devia saber porque ela queria falar com ele. Ela disse que o deixaria ir por hoje. Mas que eles com certeza se encontrariam de novo, e da próxima vez poderiam conversar com mais calma. Já que ela gostava de gente forte. Jadalan permaneceu em silêncio, desinteressado em tudo o que ela dizia. Depois disso, Jadalan e Riu foram a uma churrascaria. Riu estava faminto, mas ainda assim lembrou a Jadalan que ele não deveria, de jeito nenhum, irritar aquela mulher de antes. Helena podia parecer apenas a administradora da arena, mas na verdade era o poder oculto da cidade. Enquanto ficassem aqui, eles inevitavelmente cruzariam o caminho dela. Jadalan disse que, aos olhos dele, ela era apenas uma raposa. Riu respondeu que sim, esse era o apelido dela, a velha raposa. Jadalan pensou por um momento. Parecia claro que ela o abordou com a intenção de usá-lo. Tinha sido a mesma coisa quando ele entrou pela primeira vez no mundo dos esportes de combate. Assim que ele demonstrou talento, muitas agências o contataram, a maioria querendo usá-lo como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Afinal, ele até mesmo caiu em alguns golpes. Naquela época, ele era apenas um garoto do interior cheio de sonhos. Teve sorte de conhecer seu agente atual. Aquele que o transformou em um campeão. Graças a ele, Jadalan não era mais um garoto de quem os outros poderiam facilmente tirar vantagem, ele era um campeão. Que lutou inúmeras batalhas para chegar ao topo. Uma raposa velha. Aí sim veriam quem era o mais experiente. Nesse momento, o garçom trouxe uma porção de bife da Fazenda Bell. Riu estava prestes a atacar, mas Jadalan o impediu. Ele disse que era falso. A cor e o marmoreio estavam completamente errados, mas Riu não conseguia notar a diferença. Jadalan explicou que, pensando bem, era estranho. O diretor levou uma semana inteira para conseguir a carne. Se a cidade vizinha tivesse, não teria demorado tanto. E o bife da Fazenda Bell era extremamente raro. Não tinha como eles servirem para tantos clientes. Isso parecia mais um bife wagyu de primeira, apenas um nível abaixo, mas a diferença de qualidade era gigantesca. Assim como o preço. Mas o estômago de Riu já estava roncando alto. E ele argumentou que comida era comida, uma vez que entrava no estômago. Jadalan respondeu que pagar o preço de Fazenda Bell por um bife falso era definitivamente injusto, e eles nem tinham dinheiro. Reclamar era o direito deles como consumidores. Logo depois de dizer isso, Jadalan chamou o garçom, que olhou para eles irritado. Ele disse que os achou irritantes desde o começo e perguntou se podiam terminar de comer e ir embora. Eles só pediram uma porção de carne e ainda se atrevem a ocupar espaço. Jadalan disse friamente que a carne era falsa. Eles pediram uma porção de bife da Fazenda Bell. E o restaurante deveria trazer o verdadeiro. Ele pensou consigo mesmo. Vender mercadoria falsa já é um absurdo, e essa atitude deles só piora as coisas. Mas o garçom respondeu, perguntando se ele sabia onde estava. Ali eles não seguiam as regras da rua. Alá não quis mais discutir e mandou ele chamar o chefe. O garçom então rosnou, chamando-o de mendigo imundo e perguntando se ele tinha comido fel de leopardo. Para ousar falar daquele jeito. Jadalan zombou e perguntou se ele queria ver o que o mendigo que comeu fel de leopardo poderia fazer se ele armasse um escândalo ali. Outros clientes viraram sua atenção para eles, cochichando entre si.
O garçom não teve escolha a não ser dizer para eles o seguirem. Logo, Jadalan e Ryu foram levados ao escritório do dono. Na frente deles estava um homem de meia-idade, barrigudo, claramente o dono. Vários capangas com facas estavam ao seu lado. O dono perguntou se eles eram os dois mendigos atrevidos. Alan respondeu que o atrevido era o dono. Ele lhes vendeu carne falsa. O dono caiu na gargalhada, dizendo que o jovem tinha coragem, mas que deveria aprender a ler o ambiente. Enquanto falava, ele apontava para eles repetidamente, parecendo ordenar que seus homens atacassem. Jadalan ergueu o punho e deu uma risadinha, dizendo que não fazia ideia do que significava ler o ambiente. Mas que parecia que quem estava confuso com a situação eram eles. Se eles realmente lutassem. Ele perguntou quem eles achavam que morreria. Os capangas presumiram que ele estava blufando. E avançaram contra ele com suas espadas, mas Jadalan acabou com todos eles facilmente, sem nenhum esforço. Logo, o último capanga também foi derrubado. O dono, que estava calmo no início, agora estava encharcado de suor frio. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ryu disse orgulhosamente que era bem feito para eles e perguntou se sabiam quem era Jadalan. Aquele que derrotou Ikes. O dono tinha ouvido um boato antes. De que Ikes havia perdido para o mendigo, mas ele tinha apenas dado de ombros. Agora ele percebeu que era verdade e perguntou, nervoso, o que eles queriam. Jadalan respondeu calmamente que finalmente poderiam ter uma conversa decente. Ele só queria a compensação que merecia. Ele disse que era uma pessoa razoável. Levantando 2 dedos, ele disse que a compensação tinha 2 condições. Primeira. E, em segundo lugar, a partir de agora, ele devolveria o dinheiro deles. Sempre que eles comessem carne aqui, o dono pagaria por ela. E com os preços da Bell State, o dono ficou chocado com as exigências de Alan, se perguntando como alguém podia agir como um bandido. Mesmo assim, ele não teve escolha a não ser concordar. Mais tarde naquela noite, eles ganharam um bom dinheiro, então decidiram ficar em uma estalagem melhor. Ryu se jogou na cama macia, agitando os braços animadamente, dizendo que era a primeira vez que deitava em uma cama tão macia. Então, ele se virou para Jadalan e disse, Jade, você foi incrível mais cedo. Essa coisa de direitos do consumidor realmente combina com um nobre. Jadalan também se deitou e explicou, se a notícia vazar acidentalmente. O restaurante dele está acabado. Para alguém sem cartas na manga. A mesa de negociação é um verdadeiro inferno. Riu, dizendo. Foi a primeira vez que ele viu o rosto de alguém ficar tão vermelho. Ele continuou agradecendo a Alan, que simplesmente lhe disse para dormir. Depois de um bom tempo, o quarto ficou completamente silencioso. Ryu abriu os olhos lentamente. Ele se sentou e sussurrou, perguntando se Jadalan estava dormindo. Sem ouvir resposta, ele confirmou que Jadalan estava mesmo dormindo. Ele saiu da cama na ponta dos pés e vestiu suas roupas silenciosamente. Então, ele se aproximou lentamente da porta. Pronto para sair. Nesse momento, Jadalan abriu os olhos. Mas não se levantou para segui-lo. Alguns dias depois, ao meio-dia, Ryu, recém-acordado, disse que estava com fome e perguntou quando eles iriam comer. Mas Jadalan não tinha descansado nada desde que acordou. Ele estava se exercitando sem parar. Ryu perguntou se magos geralmente odiavam suar e se ele estava treinando só porque não tinha magia. Jadalan respondeu, algo assim. Depois de falar, ele olhou para frente e invocou o sistema, pensando que não importava quantas vezes ele verificasse seu status a cada dia, nada mudava. Ele estava começando a se perguntar se estava amaldiçoado. Talvez fosse porque ir de 0 a 1 significava criar algo do nada. Esse passo naturalmente levaria tempo, e uma vez que o 1 aparecesse, as coisas deveriam fluir mais facilmente. Claro, isso era apenas o que Alan esperava. Vendo o aéreo, Ryu perguntou com preocupação o que havia de errado. Jadalan se levantou e disse que seu treino matinal havia acabado. E que eles deveriam ir comer. Ryu, feliz, perguntou o que eles comeriam hoje. Jadalan deu uma risadinha e disse que comeriam carne, pois já fazia um tempo. O rosto de Ryu se iluminou instantaneamente. Fazia 3 dias que eles não comiam carne. O motivo era simples. Até a cara de pau tem limites para evitar problemas. E, mais importante, eles tinham comido 10 porções no primeiro dia, então o dinheiro ainda era abundante. Jadalan abaixou a cabeça e perguntou quantas moedas de ouro eles ainda tinham.
Ryu disse que não muitas, pois os preços na cidade eram extremamente altos. Jadalan ficou em silêncio. Pensando que, depois de jogar este jogo por 10 anos, era claro que ele entendia a economia. Gastar 50 moedas de ouro em apenas alguns dias era basicamente jogá-las no lixo. Aquele garoto parecia pensar que, por ele ter nascido nobre, não devia saber nada sobre a vida real. Embora Laan não soubesse o que Ryu estava escondendo. Ele não mostrava sinais de traição, então fingir que não percebia era o melhor a se fazer. Logo, um subordinado abriu a porta do escritório do dono da churrascaria, dizendo que os dois haviam chegado. O dono, Chong Fu, era um homem cujo orgulho cedia em muito sua tolerância. Ele não suportava ser humilhado por um moleque. Sua expressão se tornou perversa enquanto ele perguntava. Quando Jadalan e Ryu chegaram à sala privada, tudo já estava preparado conforme o instruído. A mesa já estava cheia de pratos de carne, e até os garçons os trataram educadamente. Depois que o garçom saiu, Jadalan perguntou por que todos estavam sendo tão simpáticos. Ryu não deu importância e se perguntou se era porque eles tinham trocado de roupa. Mas Jadalan ainda achava que isso não era motivo suficiente. Ele pensou por um momento. Ele não tinha visto ninguém parecido com um assassino quando entraram e o interior do restaurante não parecia nada diferente de antes. Ele não conseguia entender o que estavam planejando. Naquele momento, Ryu perguntou se ele não estava com fome. E entregou a ele uma trouxinha de alface que tinha acabado de preparar. Mas no instante em que Jadalan a pegou, um pensamento passou por sua mente. Ele disse com urgência para Ryu cuspir. A carne não podia ser comida.